Olha só, eu tenho uma regra aqui na Índia, que aqui é muito dura a vida da mulher, né? Eles são muito machistas, preconceituosos, é horrível. Então eu sempre compro nessa vendedora daqui, né? E todas as mulheres eu prefiro prestigiar do que os vendedores homens. Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Índia. Depois de cruzar o rio Ganges de lancha, fomos explorar Rishikesh do outro lado do rio. E já de cara nos deparamos com uma loja de música bem bonitinha e interessante. Mas não tínhamos muito tempo e fomos caminhando. Caminhando entre barraquinhas de comida, entre motos, pessoas, vacas. Foi aqui que entramos em contato com o puro suco da Índia. Aqui dá para sentir um pouco mais sobre o clima da Índia, como é a questão das buzinas, das motos. Você vê que quase ninguém usa capacete, todo mundo anda de moto. As motos estão estacionadas em qualquer lugar. E a buzina, ela é assim primordial, ela é usada o tempo todo para que você saia da frente, né, da rua. Mas é bem interessante, porque você começa a olhar ao redor, começa a se ambientar, então você vai ver lojas de roupas, aquelas roupas que estão ali é feitas de cânhamo, que é uma fibra feita com a folha da maconha. Também tem vacas o tempo todo, a gente passou agora por um ashram, à direita esse aqui é um ashram. Vaca de novo, o outro lado do rio tem muitas vacas nas ruas, é bem interessante de observar. Muita roupa feita artesanalmente, enfim, fomos caminhando. Também tem loja de spa, loja de produtos, de tudo dessas coisinhas que tem aqui, sabe? De tudo você vai achar nessa loja aqui na frente, até chegarmos a um momento bem especial. Olha só, eu tenho uma regra aqui na Índia, que aqui é muito dura a vida da mulher, né? Eles são muito machistas, preconceituosos, é horrível. Então eu sempre compro nessa vendedora daqui, né? E todas as mulheres eu prefiro prestigiar do que os vendedores homens. Saber disso me fez ter uma postura bem parecida na hora de fazer compras pelas ruas da Índia. Então, porém, com homem eu pechinchava, já com mulheres, não é que eu não pechinchava, eu pechinchava também, mas pechinchava bem menos. Como vocês podem ver, o suco dessa senhora virou uma curiosidade no grupo, né? Então todas as pessoas, todo mundo ficou interessado em registrar de alguma forma o processo que ela estava utilizando para fazer o suco. E nós pedimos suco de romã, mas haviam várias opções de suco, como suco de tangerina, de manga, de goiaba, de mamão, de banana, água de coco, suco de coco, uva e melancia. Então, foi bem interessante ver o processo, estava tudo muito limpo, muito legal, muito interessante. E da mesma forma que estávamos interessados nela, ela também ficou interessada na gente. E perguntou ao nosso guia, ao Sandro Shankara, se nós éramos da família dele e ele disse que éramos turistas do Brasil. Tecnologia de ponta, né? Ponta de vara. Esse comentário sobre tecnologia me fez observar quão interessante é a ideia daqui, né, de ser menos dependente possível da eletricidade. Ou seja, eles quase não têm custos fixos. Então, com o moedor manual, eles extraem o suco natural da fruta, sem adição de água ou leite, somente o puro suco da fruta. E todos nós vamos experimentar. Ou tentar experimentar, né? Depois de ver o processo e a limpeza com que tudo estava sendo feito, mais uma pessoa do grupo decidiu também tomar um suco, só que dessa vez um suco de laranja, que na verdade é um suco de tangerina. Maravilhoso. Algumas pessoas resistiram à curiosidade de experimentar, mas no geral o grupo inteiro comprou ou experimentou o suco, que na verdade estava muito bom e que não causou nenhum problema de saúde para ninguém que experimentou.
Eu quero testar. Posso provar? Vou provar. Vou provar um pouquinho do suco. Tudo bem. É gostoso. Bom, bom. Vamos ver. Se tiver um piriri depois disso, eu aviso. Muito bom. E não, eu não tive nenhum piriri, nenhum problema intestinal, estomacal, nada. Só tive, na verdade, um pouco mais de energia para seguir o dia, que eu já estava ficando com fome, né, gente? Mas olha, o suco dessa senhora custa 100 rúpias, que é aproximadamente $1, e vale a pena ir experimentar, comprar. Enquanto você estiver em Rishikesh, do outro lado do rio, vale a pena passar nessa senhora, tomar um suquinho, porque é seguro, é limpo e não vai te dar nenhum problema. É bom ressaltar esse tipo de coisa, principalmente mostrar os locais e as pessoas que a gente consumiu e que não teve nenhum problema, porque a Índia ainda tem esse estigma de ser um local sujo, de um local impróprio, dentre outras coisas. É um local que tem as questões mais rudimentares, mas isso não quer dizer que não seja bom ou que seja sujo, dentre outras coisas. Enfim, fechando esse capítulo, a gente seguiu para um restaurante muito gostoso, muito bonito, andando um pouquinho mais à frente dessa barraquinha de suco. Depois de uma curta caminhada, chegamos ao Little Buddha Café, o restaurante com a vista mais bonita de Rishikesh. Bem, esse restaurante ele fica quase em frente ao Prana Spa, fica em frente ao Avad Guest House e fica em cima dessa loja de roupas típicas e de estátuas. É só prestar atenção no letreiro que está escrito Little Buddha Café, subir a escada e entrar em outro mundo de paz, beleza, tranquilidade dentro do caos da Índia. A gente decidiu entrar, apesar de estar cedo. Os guias nos deram 2 horas livres para olhar e, enfim, comprar coisas e pechinchar por aqui. Mas antes de chegar e andar e pechinchar, a gente decidiu subir e conhecer um pouquinho desse restaurante por dentro, porque ele promete. Aqui onde é que a gente vai almoçar hoje, né? Little Buddha Café. Eu entrei no meio do nada. Tem uma árvore aqui, depois você vê essa loja. Virou, chegou aqui. A gente está sempre indo em lugares que o guia conhece e que não teve nenhum problema com nenhum grupo que ele já trouxe, né? Essa é a importância de você vir com alguém que já conhece ou que tem experiência, porque ele te dá os locais certos para você não ter nenhum problema na sua experiência. Olha que local lindo! Você está preparado para perder o fôlego? Olha que lindo em cada detalhe, em cada construção, em cada ambiente foi criado e pensado para que você se sentisse aconchegado, que você se sentisse em outro local. Realmente é como se a gente estivesse no Tibete. E olha que lindo essa vista. Eu perdi o fôlego só de olhar. Além de comida tibetana, o local tem comida internacional, como falafel, tem sopas, tem o poke, tem sanduíches vegetarianos, já que em Rishikesh é proibido comer carne de gado, dentre outras coisas. Então é um restaurante variado, tinha muitos sabores de kombucha, muitos sabores de suco, muito gostoso e muito fresco, tudo era muito fresco que dá vontade de comer. Para me ambientar, pedi uma kombucha de limão, gengibre e mel. Vamos ver se é boa? Thanks. Agora viu ali, meu pra você. Eu não te ignorou, não. Muito bom. Minha mãe fazia nosso prato. Delicioso kombucha de limão, mel e gengibre. Pedi aqui o momo tibetano, me preparando para minha próxima viagem para o Tibete. Mas muito gostoso, o momo vegetal. Claro que não tem tanto tempero quanto a comida indiana, mas é muito gostoso. Tem essa sopinha aqui que você come com ela. E dentro tem vegetais. Assim, é leve, gostoso e vale a pena. Claro que falafel
Ó, é muito mais bonito. Mas essa comida aqui também tá muito gostosa. O legal desse restaurante aqui é que ele tem um serviço bem personalizado, assim. Então, o garçom, ele entrega pra você. Então, vamos supor, por exemplo, que você pediu o mesmo prato que seu amigo foi dar uma volta. E ele pediu antes de você. Ele quer dar o prato pro seu amigo, mesmo que ele não esteja na mesa, do que você, por exemplo, já está na mesa, né? Aconteceu uma coisa aqui, né? Mais ou menos nesse sentido aqui na mesa, foi bem interessante que ele ficou confuso, porque ele estava indo pelas pessoas que estavam na mesa e não pelo prato em si. Legal, né? Legal assim, interessante, diferente, né? Normalmente lá o pensamento ocidental é mais na mesa, não na pessoa. Pelo menos é o que eu vejo. Além de ter um serviço personalizado, o restaurante ele é bem legal, que você pode sentar, chegar, sentar e ficar o tempo que você quiser. O restaurante também tem um Wi-Fi, então você pode ficar trabalhando ali nessa vista maravilhosa. E os pratos são bem baratos. Eu acho que eu não gastei mais do que $10 na minha alimentação. E não foi só um kombucha que eu tomei, não. Eu tomei umas 3 kombucha, eu comi aquele prato mono, depois eu pedi um falafel, eu comi bem ali e não gastei muito e a gente ficou ali mais ou menos umas 3 horas. Porque logo depois que eu comi, eu desci para fazer compras e para explorar um pouco desse lado de Rishikesh antes da gente ir para a cerimônia no final da tarde. Você também quer ir para a Índia de uma forma segura, sem preocupação e ter uma experiência focada na espiritualidade? Eu sei que você ficou com vontade de ir e por isso eu consegui um desconto especial para você. É só acessar o www.imersãoconexões.com.br/Índia, clicar no Quero me inscrever e dizer que você veio pelo canal da Diane Botelho. Vamos lá? Vamos aproveitar esse desconto? Vamos, gente! Vamos para a Índia também!